Ryan até 2028 no Vasco da Gama. Diretoria corre para renovar com o Cria. Além disso, neste Boa Noite Gigante, eu vou trazer também a você informações importantes sobre esta manhã de treino no CT Moacir Barbosa, o último dia de preparação do elenco Cruz Maltino antes de enfrentar a equipe do Fluminense amanhã no Maracanã. E falando, em Maracanã, amigo, é por isso que eu bato no peito com muito orgulho e falo que sou o Vasco da Gama. E a música que o rival canta na arquibancada, Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. É uma música que orgulha o torcedor vascaíno. Ainda bem que o Flamengo é o Flamengo e o Vasco é o Vasco. Porque eu jamais terei orgulho de bater no peito e falar que sou flamenguista. Porque o que se foi visto hoje no Maracanã foi uma operação. Operaram o Palmeiras, meteram a mão no Palmeiras, choraram a semana toda reclamando de arbitragem e hoje, como sempre foi na história, hoje vocês ganharam de novo o jogo com favorecimento da arbitragem, ó. Parabéns, normal, tudo normal no Maracanã. Mas, enfim, eu vou falar sobre isso, falar sobre o garoto Ryan, falar sobre o treino desta manhã no CT Moacir Barbosa, um Boa Noite Gigante que chega para você na noite deste seu domingão, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Muita informação e novidades sobre o nosso Vasco. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos que vamos então, amigos, sem muita enrolação, falar logo, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, falando sobre essas imagens aí, ó. 2 imagens na tela. A primeira imagem, o empurrão do volante Jorginho no Gustavo Gomes, e eu tenho que falar sobre isso, tá? Tenho que falar sobre isso nesse Boa Noite Gigante. E a segunda imagem, um puxão, um agarrão, uma falta absurda do Danilo, jogador do Flamengo, no começo da jogada do segundo gol do Flamengo, ou do terceiro, acho que foi do segundo gol do Flamengo. 2 lances cruciais para a partida. Acho que fica nítido que o momento desse empurrão dentro da área, no Gustavo Gomes, foi pênalti, inquestionável. Para quem acompanhou a partida, e creio que todo mundo viu o jogo, o Jorginho esquece a bola e empurra o zagueiro do Palmeiras dentro da área, que estava livre para cabecear e fazer o movimento do gol. E ele é empurrado, é pênalti. Só que o senhor Wilton Pereira Sampaio foi medroso em marcar a penalidade máxima a favor do Palmeiras. Medroso, ridículo. O Flamengo chorou a semana toda. Foi à porta da CBF, sendo que é um clube que sempre foi favorecido. E hoje ficou nítido. Hoje ficou nítido que eles fazem parte do sistema. Hoje ficou nítido que foi uma choradeira vergonhosa. Que eu quero ver se amanhã eles vão lá também na CBF reclamar da arbitragem. Porque o que foi feito hoje no Maracanã foi uma vergonha, amigo. Foi muito pênalti no Gustavo Gomes. Só que aí imagina, você marcar um pênalti a favor do Palmeiras aos 3 minutos de jogo é colocar o Maracanã abaixo. Se os torcedores flamenguistas já foram chorar na CBF por pouco, por nada, quem dirá por um pênalti? Porque não pode marcar pênalti contra o Flamengo no Maracanã. Tu já viu? Eu nunca vi. Um pênalti marcado contra o Flamengo no Maracanã, eu nunca vi ser marcado, ainda mais com 3 minutos de jogo.
Então esse lance foi uma vergonha e o segundo lance foi mais vergonhoso ainda, ao meu ver. Aliás, e teve mais um, são 3 que aparecem aí, né? Teve esse lance em que o Danilo agarra o Vitor Roque na origem da jogada, né? Esse agarrão do Danilo impede com que o Vitor Roque faça o pivô, o Flamengo rouba a bola e dali surge o lance do pênalti, em que o Flamengo faz o segundo gol. E ainda teve o pisão do Pulgar. Pisão, a bola já tinha ido longe. O Pulgar pisa o pé do Maurício, o jogador do Flamengo, ele pisa. Maldoso, não tinha bola, não tinha nada. O Hugo Moura foi expulso por muito menos agora nessa semana contra o Fortaleza. E o Pulgar, que é um jogador maldoso, o Pulgar é maldoso. Ele pisa no pé. Ele podia machucar, ele podia quebrar o pé do Maurício. E nada aconteceu. Lance para expulsão, cara. Cadê o VAR? E o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro tão ruim que ele dá amarelo pro Pulgar, porque ele viu o cartão, que era para ser para cartão vermelho, ele viu o que o Pulgar fez. Ele dá amarelo, porque é medroso. E ainda amarelo ao jogador do Palmeiras que não tinha nada a ver. O jogador do Palmeiras sofreu um pisão e ainda foi amarelado. Absurdo, cara. Hoje a arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio foi uma arbitragem medrosa. Vergonhoso o que aconteceu no Maracanã. E eu quero ver se vai ter protesto lá na sede da CBF. É claro que não vai ter. Então assim, vergonhoso. O sistema. O Flamengo é o sistema. Tá aí, para quem não quer acreditar. Esse é o Clube de Regatas Vasco-Flamengo. E que bom que eu sou Vasco e o Flamengo é Flamengo. Porque eu jamais teria orgulho de torcer para um clube tão nojento quanto este. Mas, enfim, amigo, vamos deixar um pouco Flamengo de lado e vamos falar sobre o nosso Vascão, que como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, o último treino de preparação do elenco Cruz Maltino antes de enfrentar a equipe do Fluminense amanhã às 7h30 no Maracanã. Jogo importante, jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino, jogo aí, né, de vida ou vida para o Vasco. Caso o Vasco consiga vencer, coloca o Cruz Maltino na parte de cima da tabela, faz com que o Vasco encoste no Palmeiras na tabela de classificação. E além do mais, é um clássico, amigo. Clássico, ainda mais contra o Fluminense, não se pode perder. Clássico não se joga, clássico se vence. E clássico contra o nosso maior freguês, é como o Eurico falou, clássico contra o Fluminense nem bicho tem. E, amigo, se a gente olha para Vasco da Gama e Fluminense, o vascaíno amanhã que vai ao Maracanã ou vai acompanhar o jogo da sua casa, ele quer muito ver um atleta em si brilhando. E esse jogador é o Ryan, né? Ryan é um jogador que foi menosprezado num clássico que aconteceu no meio do ano passado pelo volante André, que diminuiu o Ryan, debochou do nome do pai do Ryan, sabendo, é claro, quem era o Ryan ali naquele momento, mas uma ação que o Vasco fez de Dia dos Pais, o André vira assim a camisa do Ryan e pergunta: Valquimar, quem é Valquimar? Porque era o nome que estava estampado ali nas costas da camisa do Cria, num tom completo de deboche, de escárnio. Mas o André sabia muito bem que era o Ryan, porque o que o Ryan já fez com o Fluminense na base não está escrito. E amanhã é o jogo do Ryan destruir o Fluminense. É o jogo do Ryan mostrar para o próprio Fluminense, que debochou também do Ryan através das redes, quem é o Cria, quem é o garoto Ryan, que no primeiro turno já marcou um gol contra eles e fez o famoso C. Ryan hoje, que é um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro, é o grande nome do Vasco da Gama, um atleta que tem um desempenho espetacular nessas últimas rodadas, e desempenho esse que, além, é claro, de dar alegria ao torcedor, vem chamando a atenção do futebol europeu. Recentemente, né, a informação da ESPN é que o Vasco teria dado aval ao empresário Pini Zahavi para procurar propostas e aguardar propostas, inclusive, do futebol europeu pelo atleta. E, amigo vascaíno, nesse momento a informação é que, mesmo que até o próprio Pini Zahavi não tenha feito nada com relação ao Ryan no mercado da Europa, o certo é, a Europa já está de olho no Ryan. Informação recente do canal Na Torcida Vascaínos é que 3 clubes da Inglaterra demonstraram interesse recente pelo Ryan. O Tottenham, um clube inglês, né, que já buscou informações junto até a própria CBF pelo Ryan. Representantes, inclusive, do clube inglês recentemente estiveram presentes em São Januário para acompanhar o Cria. Além do Tottenham, o Aston Villa, que consultou a comissão técnica da seleção brasileira sobre possíveis convocações de Ryan pelo técnico Carlo Ancelotti, né?
o Ryan ele precisa ser convocado e vestir a camisa da seleção brasileira para ser transferido para um clube da Premier League, é um dos requisitos feitos pela liga inglesa. Então é essencial o Ryan estar presente numa convocação para que a venda aconteça, e automaticamente por isso essa pergunta do Aston Villa, do Tottenham, buscando saber aí com a comissão técnica do Carlo Ancelotti quando essa convocação vai aparecer. E o último clube interessado que tem mais grana, né, foi o Newcastle United. O Newcastle, ele é um clube que tem como dono sheiks do mundo árabe, com muita grana, né, um clube com muito potencial de investimento. Inclusive, recentemente, o clube inglês ele vendeu o Isaac ao Liverpool por um valor de 125 milhões de libras, cerca de 870 milhões de reais. Então é um clube que já tem grana por ter o sheik Yasser Al-Rumayyan como dono do clube, e essa venda no valor de 870 milhões de reais fez com que os cofres do Newcastle United se tornassem ainda mais cheios. Com essa grana, o Newcastle comprou 2 jogadores, o Yona Wissa, pelo valor de 55 milhões de libras, e o Nick Woltemade, do Stuttgart, por 65 milhões, ou seja, o Newcastle já gastou 120 milhões de libras do dinheiro que recebeu. Mas é um clube que tem muita grana para comprar jogador. E hoje, um dos grandes desejos aí, amigo vascaíno, de acordo com um agente, né, brasileiro que tem muita influência no futebol inglês, é trazer o Ryan para o futebol da Inglaterra. Hoje o Newcastle avalia sim a possibilidade de formalizar uma proposta oficial pela compra dos direitos econômicos do Ryan. Informações aí dessas últimas horas, dada pelo Na Torcida vascaíno. Então, amigo, o Newcastle tá de olho, o Tottenham tá de olho, o Aston Villa tá de olho, os clubes europeus querem o Ryan a todo custo, e o Vasco, sabendo disso, corre para renovar o contrato do jogador. O contrato do Ryan hoje vai até o final do ano que vem. O Ryan tem uma multa rescisória bem abaixo daquilo que o Vasco hoje pensa com relação a uma venda do Cria. A multa rescisória hoje do Ryan é de 40 milhões de euros, 252 milhões de reais, e o Vasco ele quer aumentar o valor para ter um poder de negociação maior diante de tantas sondagens que vem acontecendo. Então hoje, o Vasco junto ao Cria intensificou as conversas para renovar o seu contrato, aumentando o seu tempo de salário, aumentando o período que Ryan vai ficar aqui no Vasco da Gama, né, com relação à questão contratual. A expectativa é que o contrato do Ryan venha a ser assinado até o final de 2028, e além do mais, aumentando a multa rescisória do jogador. Ou seja, 3 tópicos: aumentar o contrato do Ryan até o final de 28, aumentar o seu salário e aumentar também a sua multa rescisória, que hoje é de 40 milhões de euros. O Vasco tem por objetivo colocar a multa do Ryan no valor mínimo aí de 60 milhões de euros. Não que o Ryan necessariamente vai ser vendido por 60 milhões de euros, o valor hoje próximo é a casa de 380 milhões de reais. Não significa isso. Mas é o Vasco ter aí um intervalo, né, com relação a valores, um espaço para que consiga negociar valores, né? Automaticamente, se a multa do Ryan é 40 milhões de euros, o Vasco não tem muito espaço para negociar com um clube que oferte pelo Cria. Jogando a multa para cima, automaticamente o valor que o Ryan será vendido vai ser também para cima. Então, é o Vasco aí se movimentando no mercado, correndo contra o tempo para renovar com o Ryan. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião também nos comentários sobre a situação do Cria. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desse seu domingão. E já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão às 7 horas, no dia de Vasco Fluminense, para trazer ainda mais novidades. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!